A gente pode criar expectativas com o Bahia ou tá muito cedo? Antes, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like para fortalecer aqui o CT da bola, beleza? A gente vai estar sempre trazendo conteúdos sobre o Esquadrão de Aço. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um corte do Darino Senna, que eu achei bem interessante e eu queria assistir com vocês. Bora lá. Assim, eu tô num processo de desintoxicação do trauma, né? Então, assim, quando o Bahia tá bem, eu não lembro do trauma. Eu só lembro das minhas primeiras experiências como torcedor do Bahia, lá no início da década de 90, que era aquele Bahia avassalador, que ganhava tudo aqui, que era o Bahia que tinha um respeito absoluto no futebol brasileiro, porque tinha ganhado o Campeonato Brasileiro pela segunda vez recentemente. Então, assim, quando o Bahia tá bem, é esta psique do meu perfil tricolor que me domina. Eu não lembro de porra nenhuma de Série B, de Série C, de nada. Não lembro disso. Eu apago isso da minha memória. Mas, Luiz, não tem jeito, né? Quando o Bahia entra numa maré ruim, esta porra desse fantasma do bundamolismo, da mediocridade, né, das humilhações, ele começa a me incomodar. E aí, Luiz, eu lembrei muito do campeonato de 2019. Não estou querendo comparar times, poderio de investimento, nada disso, treinador, diretorias, nada. Mas, assim, foi uma experiência muito traumática para a gente, né? Porque aquele campeonato alimentou na gente a expectativa de ver renascer o Bahia imenso, temido, o Bahia que de repente poderia ir para a Libertadores, enfim. E a gente ficou por muito tempo em função disso, né? A primeira metade do campeonato inteira, o Bahia mudou de patamar em relação a quem torce pelo Bahia e em relação também a quem enfrentava o Bahia, né? Aquele ali foi um reposicionamento muito interessante do Bahia, um ensaio de grandeza muito interessante. Mas aí veio o segundo turno do campeonato, Luiz, foi aquela degringolada, né? E uma raiva tremenda. A gente fez uma campanha segura, né? Relativamente, mas muito decepcionante. E aí, Luiz, porra, nessa derrocada do Bahia, derrocada não, porque não foi definitiva, graças a Deus, mas nessa oscilação negativa do Bahia, que durou mais tempo do que deveria, eu fiquei com muitas dúvidas, Luiz. Eu falei, putz, já era. Estamos em sétimo, daqui a pouco a gente vai para décimo. E eu fiquei com medo daquilo, sabe, Luiz? Já que o planejamento do City a longo prazo, eu fiquei com medo de ter pouca mobilização interna para evitar essa perda de contato com a parte de cima da tabela, o prime do Brasileirão, né, melhor dizer. Mas que bom, Luiz, que isso aparentemente foi dissipado. Então, assim, eu tinha dúvidas, sabe? Não pelo potencial do time, porque pelo que esse time é capaz, mas pelo histórico, né, que a gente tem, que é pesado. Então, eu achei importantíssima a reação do Bahia nesse momento do campeonato, né? Porque, repare, é um momento que ainda tem muita coisa para rolar, né? Foram resultados muito importantes e simbólicos. A gente tem uma dificuldade tremenda historicamente de vencer o Grêmio fora de casa. O Vitória não precisa nem dizer, né? A importância, o peso simbólico de ganhar um clássico, ainda mais pelos contornos dramáticos que o clássico surpreendentemente assumiu nessa temporada. No meio desta reação, tivemos um resultado muito histórico, que foi eliminar o Botafogo da Copa do Brasil. Então, eu acho, Luiz, que essa sequência é uma sequência fundamental para dar combustível para o time se recuperar, para elevar a confiança do time e para resgatar em nós, torcedores do Bahia, este sentimento, sabe, velho, de ambição sem desconfiança, né? Então, acho que é difícil dizer que definitivamente, porque ainda tem muita coisa para acontecer. A gente vai dividir atenções do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil com fé em Deus. Mas assim, Luiz, eu acho que essa vitória contra o Grêmio virou definitivamente minha chave. Eu voltei a ser o Darino empolgado, sem traumas e muito esperançoso de que o Bahia está na briga, sim, por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Daniel, assim, desse período todo que eu tive fora e que não tive aqui como compartilhar muito com vocês como eu enxergava os jogos do Bahia, o único jogo que de fato me preocupou de todo esse período foi o jogo contra o Fluminense. Porque o jogo contra o Fluminense foi talvez o único jogo em que a nossa competitividade esteve muito baixa, né? Eu não achei o Bahia muito pouco competitivo naquele jogo. O Bahia não conseguiu ser eficaz ofensivamente, eficaz defensivamente, assim, deixou muitos espaços, não conseguia roubar a bola, não conseguiu nada do que planejou executar. No período de derrocada, né, no período ruim... Oscilação negativa. De oscilação. Obrigado. Derrocada é definitiva. De oscilação. Foi 2019. Tudo bem. No período de oscilação, mesmo nos jogos ruins,
contra o Corinthians, contra o Atlético Goianiense, né? Contra o Cuiabá. O Bahia se mostrar, assim, era competitivo, né? O Bahia poderia ter vencido esses jogos. Mesmo mal, assim, mesmo abaixo do que jogou anteriormente, né? E essa competitividade do time em todos os jogos até aqui, exceto em um, tá? O time foi competitivo em todos os jogos do campeonato. Todos eles. O Bahia poderia ter saído vencedor em todas as partidas do campeonato, exceto o jogo com o Fluminense, na minha opinião, né? E isso que me dá confiança, assim. Isso que me faz enxergar, por exemplo, o trabalho de Rogério Ceni com mais confiança. Isso que me faz enxergar a qualidade desse elenco como para o que foi montado suficiente, né? Ainda que veja ali lacunas preenchíveis, né? Mas, como já coloquei aqui, dentro de uma responsabilidade, né? Então, assim, falando de uma maneira geral, minha confiança segue alta. Eu não tive desconfiança desse time. O único jogo que me pegou, assim, de fato, assim, me deixou para baixo foi esse jogo do Fluminense. Que eu achei o Bahia muito abaixo contra um time que é frágil, contra um time que tem muitas deficiências, né, para serem exploradas, né? Até as deficiências ofensivas do Fluminense, o Bahia não conseguiu explorar, não conseguiu diminuir, né? Como consegue, por exemplo, nos jogos contra o Botafogo, como conseguiu quando joga contra o Flamengo, contra o próprio Palmeiras, né? Então, Lula, no cômputo geral, minha confiança continua lá em cima. Acho que a gente tem um segundo turno, na minha opinião, comparado com o primeiro, mais difícil em termos de tabela. A gente vai ter jogos fora de casa, jogos dentro de casa mais complicados, jogos fora de casa que, em teoria, que são contra times mais fracos, mas fora de casa, assim, dentro de casa, esses times crescem, né? Então, assim, no cômputo, eu considero um segundo turno mais complicado do que o primeiro, mas eu sigo nele muito confiante de que a gente consiga gerir essa campanha top 7, top 5, top 3, né? Boa. Com sucesso. Luiz, a minha visão é mais crítica, mais exigente, talvez, e menos generosa do que a sua. Eu acho que o Bahia deu sim motivos para a gente se preocupar. O jogo contra o Cuiabá em casa foi uma porcaria, o Bahia foi amplamente dominado, né? O jogo do Corinthians também foi uma pasmaceira incrível. O Atlético de Goiás nem se fala, o pior time do campeonato, o Bahia só conseguiu empate na Bacia das Almas, só acordou pro jogo na reta final. Foi um jogo muito fraco. O Bahia mostrou, Luiz, muita inconsistência em termos de fome de ter a bola, de marcação, de fragilidade defensiva, de erros individuais. Porra, o Bahia deu o primeiro leite contra o Cuiabá com uns 22 segundos com o Cicinho, sabe? Eu acho que o Bahia mostrou, assim, fragilidade em termos de motivação também. Me passou a impressão, muitas vezes, de já ser um time acomodado, sabe, Luiz? Não, toma aqui, já fizemos o quinto lugar, o rebaixamento não vai acontecer, já temos uma evolução tremenda do que foi a primeira temporada, então vamos na maciota, sabe? Eu fiquei realmente muito preocupado com o destino do que seria o Campeonato Brasileiro do Bahia pelas expectativas geradas pelo primeiro turno espetacular. Mas eu também acho, Luiz, que o time está dando sinais de incômodo e de vontade de reação, né? Claro que ainda existem algumas inconsistências táticas. Eu acho, por exemplo, Luiz, que dessas 3 vitórias consecutivas, o único jogo que o Bahia não deixou margem para críticas em torno do seu desempenho, assim, foi esse jogo contra o Grêmio. Foi um jogo em que eu senti tranquilidade o jogo inteiro, Luiz. Em nenhum momento eu achei que o Bahia fosse fraquejar. Eu acho que a postura do Grêmio também ajudou, o fato de ter desfalques, mas o Bahia fez o que deveria ter feito num contexto como esse. Por exemplo, o jogo contra o Vitória no segundo tempo foi ruim, o jogo contra o Botafogo, até a expulsão, estava muito complicado, né? Mas enfim, eu acho que o mais importante, Luiz, foi o Bahia dar esse sinal de que a temporada não acabou ainda e que ele não está satisfeito com essa evolução, que ele pode e que ele tem fome por mais, e torçamos para um segundo turno no mesmo nível do primeiro. Agora, assina embaixo no que você falou. O segundo turno vai ser muito mais difícil, porque o Bahia já é um time mais respeitado. A postura do Grêmio lá no Sul diz isso, porque o Bahia é um time mais estudado pelos adversários, né? E porque eu acho que no segundo turno, com esse senso de urgência, é uma palavra que você gosta de usar, Luiz, de definir os rumos de todo mundo, né? É tudo mais complicado. As brigas já estão definidas, cada um sabe o que precisa
né, o que precisa em termos de pontuação em determinado cenário. Os times já estão definidos, por exemplo, esse jogo aqui em casa eu preciso ganhar, preciso para cima do Bahia. Enfim, vai ser um segundo turno mais duro. A gente tem jogos em casa contra adversários muito mais difíceis do que a média de nível dos adversários que a gente pegou no primeiro turno em casa. Então vai ser papirão, vai ser briga de foice no escuro, né, Bruno Mascarenhas? Mas eu acho que a gente está preparado, Luiz, para fazer um campeonato combativo, ambicioso, e vamos ver na reta final pelo que estaremos brigando, mas a minha percepção é otimista. O que não era depois desse debate. Ainda que você tenha colocado como oposta essa visão, não é oposta assim. Porque deixa muito claro, eu não gostei do desempenho do Bahia contra o Cuiabá, não gostei do desempenho contra o Corinthians, não gostei do desempenho contra o Atlético Goianiense. O que eu coloquei é que nesses jogos, o Bahia, mesmo jogando mal, ainda foi competitivo. O Bahia teve chance nesses jogos, todos esses jogos, de sair de campo vencedor da partida. Então, mesmo quando o Bahia mal, o Bahia conseguiu ser competitivo, exceto contra o jogo Fluminense. Isso não tira o aspecto de ter jogado mal, né? De sofrer as críticas, de eu, inclusive, também achar que o time jogou mal, né? Mas uma coisa que a gente sempre acho é muito bom de falar isso aqui. Uma coisa que a gente sempre sofreu contra era muitos jogos que o Bahia jogava bem, o adversário jogava mal e o adversário terminava ganhando a partida por conta da qualidade de A, B, C ou D dentro do elenco, né? E isso hoje está meio que revertido. Hoje nós temos A, B, C e D jogando para a gente. E mesmo quando a gente joga mal, a gente consegue criar 3, 4, 5 chances de reverter um placar, de fazer um gol quando a gente não merece, né? E de sair com um resultado de vitória, né? Com 3 pontos na partida, que a gente não desempenhou nem perto do nosso melhor. É para isso que eu quero chamar a atenção. É daí de onde vem parte do meu otimismo, né? E assim, eu gosto muito da sua opinião na hora que você fala que o Bahia se viu incomodado, né? E de que você sentiu o time um pouco menos focado nesses outros jogos. Eu acho que passa também por isso, um pouco, sabe? E é uma coisa natural também. Tá aí. Mandar um abraço aí pro nosso querido Darino Senna. O vídeo original tá postado pelo Darino, tá aqui na descrição. Eu concordo muito, deixa eu tirar aqui. Eu concordo muito com o que os nossos amigos aí falaram, né? Eu voltei a criar esperança no Bahia. Eu acho que o Bahia vai terminar numa posição legal ali no campeonato. Da forma como tá jogando, eu nem acreditava mais em pré-Libertadores, velho. Cansei de falar isso aqui. Mas eu acho que dá sim para brigar por uma vaguinha na Libertadores aí. Eu acho que o Bahia realmente, como o Darino falou ali, os jogadores parecem que estão incomodados, né? Parece que se incomodaram com o momento abaixo. Então, eu acredito que o Bahia com certeza vai segurar esse atual momento aí que tá bom, tá muito bom. O Bahia contra o Grêmio jogou muito, eu adorei ver o Bahia contra o Grêmio, foi muito bom. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos do Bahia. E também não esquece de deixar o like, porque fortalece muito aqui o CT da bola, beleza? Valeu, hoje tem mais vídeo. Grande abraço.